E assim desdobramento manifesta-se em outros lugares em variadíssimas condições e circunstâncias, mas nunca ao mesmo tempo e jamais em dupla individualidade. 4. Dupla personalidade. Por último, os casos de dupla personalidade, que consistem em um mesmo indivíduo apresentar profundas alterações de sua personalidade comum ou costumeira, no temperamento, no caráter, na cultura, na educação, na voz, nos hábitos, etc., alternando as diferentes personalidades às vezes durante meses e anos, como se tem de há muito tempo verificado. Citam-se mesmo casos de tripla e quadrupla personalidade, alternando-se sucessivamente meses e anos, no mesmo indivíduo. Aqui não se trata de desdobramento que, como vimos, é a base comum dos fenômenos anteriormente citados. Na dupla personalidade, se ficar provado que não se trata de incorporações de entidades estranhas, caso em que o fenômeno não teria originalidade, pois já estudamos no capítulo das incorporações, e se for demonstrado que tudo se passa no campo íntimo do médium, a explicação do fenômeno, segundo pensamos, pode ser a seguinte: por motivos diversos, internos ou externos, que não é necessário enumerar, dilata-se para o médium o campo da mente menor, a usualmente utilizada, e o indivíduo passa a viver, temporariamente, com uma consciência diferente, que corresponde a um setor diferente da mente maior no qual, pelos motivos diversos a que nos referimos, temporariamente se integrou. E como esse diferente setor consciencial corresponde a fatos relacionados a uma outra encarnação, o indivíduo, dessa encarnação, manifesta uma personalidade diferente da pertencente ao mesmo indivíduo na presente encarnação, porque, como já dissemos, a personalidade é variável enquanto que a individualidade é indivisível. André Luiz cita um caso que pode ser considerado de puro animismo, o de uma mulher que, à aproximação de um desafeto desencarnado que a persegue, deixa-se dominar por reflexos da vida anterior, quando foi apunhalada por ele, revive em si mesmo os antigos sofrimentos e representa a personalidade do passado. É um caso interessante na forma curiosa confundir-se com a dupla personalidade, vã por regressão na mente maior, mas por reativações momentâneas das reminiscências guardadas no subconsciente que perduram mesmo através do desencarne e o renascimento. Ela supõe encarnar uma personalidade diferente, mas na realidade somente exterioriza o mundo de si mesma. Um caso forte de animismo, pois. E assim como o médium pode manifestar personalidade dupla vivendo em dois setores da mente maior, pela mesma razão e pelas mesmas leis poderá aparentar personalidade tripla ou quádrupla, se bem que, isto agora, só se possa dar em circunstâncias mais raras ou mais difíceis. Mas, em todos os casos, como a mente total é uma só, conquanto possa entrar em atividade parcelada, e igualmente como sucede nas exteriorizações, nunca se dá divisão do eu, que é sempre uno, indivisível, integral. Vejamos agora a última manifestação de efeitos físicos, nesta série que estamos enumerando. Mediunidade curadora. É a capacidade possuída por certos médiuns de, por si mesmos, curarem moléstias, provocando reações reparadoras de tecidos e órgãos do corpo humano, inclusive as oriundas de influenciação espiritual. Assim como há médiuns que emitem fluidos próprios à produção de efeitos físicos concretos, ectoplasmia, há os igualmente para a emissão daqueles que operam as reparações acima referidas. O fluido, em essência, é sempre o mesmo, substância cósmica fundamental, mas suas propriedades e efeitos variam imensamente, segundo a natureza da fonte geradora imediata, da vibração específica e, em muitos casos, como por exemplo este, de cura, segundo o sentimento que presidiu ao ato da emissão. A diferença entre os dois fenômenos está em que no primeiro caso, ectoplasmia, o fluido é pesado, denso, próprio à elaboração de formas ou à produção de efeitos objetivos por condensação, ao passo que, no segundo, é sutilizado, radiante, próprio a alterar condições vibratórias preexistentes. O médium curador goza da aptidão de captar esses fluidos leves e benignos nas fontes energéticas da natureza, irradiando-os,
Em seguida, sobre o doente, revigorando órgãos, normalizando funções, destruindo placas e quistos fluídicos produzidos por autoobsessão ou por influenciação direta. Põe-se em contato com essas fontes, orando e concentrando-se, animado do desejo de exercer a caridade evangélica e, como a lei do amor é a que preside a todos os atos da vida espiritual superior, ele se coloca em condições de vibrar em consonância com todas as atividades universais da criação, encadeia forças de alto poder construtivo que, então, vertem sobre ele e se transferem ao doente que, a seu turno, pela fé ou pela esperança, se colocou na mesma sintonia vibratória. Os fluidos radiantes interpenetram o corpo físico, atingem o campo da vida celular, bombardeiam os átomos, elevam-lhes a vibração íntima, e injetam nas células vitalidade mais intensa que, em consequência, acelera as trocas, assimilação, eliminação, do que tudo, por fim, resulta uma alteração benéfica, que repara lesões ou equilibra funções. Isto no corpo físico. E agindo através dos centros anímicos, órgãos de ligação com o perispírito, atingem a este que também se beneficia purificando-se pela aceleração vibratória, e assim se tornando incompatível com as de mais baixo padrão. Desta forma é que se operam as curas de perturbações espirituais, na parte que se refere ao perturbado propriamente dito. Já sabemos que a maior parte das moléstias de fundo grave e permanente não podem ser curadas, porque representam resgates kármicos em desenvolvimento, salvo quando há permissão do alto para fazê-lo, mas em todos os casos há benefícios para o doente porque, no mínimo, se conseguirá uma atenuação do sofrimento. Nestes casos de curas aplicam-se as advertências que fazemos quando tratamos dos passes e radiações, convindo consultar esses tópicos. Páginas 112 e 115. E como falamos em curas espirituais, julgamos acertado estender o assunto um pouco mais, para nos referirmos às obsessões. Obsessões. Obsessão, no entendimento geral, significa loucura, mas nós, espíritas, sabemos que são desvios momentâneos e passageiros do equilíbrio psíquico, que nem sempre afetam a mente. Este assunto tem sido muito estudado e os autores espíritas conhecem bem seus detalhes e, somente de passagem, a ele aqui nos referimos, para rematar as considerações que atrás fizemos sobre mediunidade curadora. Dividimos as obsessões, quanto à origem, em internas e externas. No primeiro caso, o doente é obsessor de si mesmo. Existe, pois, uma auto-obsessão cujas causas podem ser hipertrofia intelectual ou excesso de imaginação, vida contemplativa ou misticismo, esforço introspectivo sistemático, fixações mentais inalteráveis, etc. O doente constrói para si um mundo mental divergente, povoado de ideias fortes ou mórbidas, que se tornam fixas, ou de concepções abstratas ou fantasiosas que se sobrepõem à razão, estabelecendo no campo da mente um regime de desvario, deslocando-a do campo das realidades ambientes. Nestes estados há sempre predomínio do subconsciente. Como se vê, há um desvio funcional da mente consciente, com base no próprio espírito e, quando esse desvio ultrapassa os limites daquilo que é considerado o máximo tolerável por todos, o indivíduo passa a ser taxado de lunático, demente. Nestes casos, o equilíbrio pode ser restabelecido com a simples modificação das atividades normais do doente, que devem ser orientadas, o mais possível, para o campo das tarefas materiais concretas e objetivas. Busque-se uma instituição de pensamentos. No segundo caso, a obsessão é externa quando provocada por agentes estranhos, alheios ao doente, que podem ser a. Diretos, entidades desencarnadas. B. Indiretos, larvas, pensamentos, formas, e outras espécies de influenciação telepática. Em todos estes casos, a perturbação tem duração mais ou menos limitada e, afastada a causa, cessam os efeitos, quase sempre recuperando a mente sua normalidade anterior. Somente podemos considerar loucura, isto é, desequilíbrio irremediável, os casos em que o organismo foi invadido por agentes patológicos ou causadores de lesões nos centros anímicos como P.
a sífilis, o álcool, etc. Então, como bem se percebe, não se trata mais de obsessão porém de lesões que impossibilitam a mente de funcionar em ordem, e é em relação a estes casos principalmente, que a mediunidade curadora se limita à atenuação do sofrimento. Nas obsessões mais graves, quando a cura é permitida, e em todos os demais casos só se colhem bons resultados quando o doente colabora, reagindo no campo moral, edificando-se no esforço de reabilitação. Caso contrário, os resultados serão passageiros, porque o doente acaba se acompliciando com o obsessor e a obsessão, sistematicamente reincide, em muitos casos perdurando até além da morte. Se houver reação, vão se desatando aos poucos os laços que prendem o obsessor ao obsidiado, acentuando-se cada vez mais incompatibilidade vibratória dos perispíritos, e dá-se por fim a separação entre ambos. Sabemos das dificuldades existentes no se compelir os obsidiados a colaborarem na sua própria regeneração, comumente se afastam, negam-se a ouvir, a assistir trabalhos e a seguir conselhos no que aliás, como sabemos, são levados pelos próprios obsessores, que, ligados fortemente aos seus perispíritos, dominam a sua consciência, pensamentos e atos. Os obsidiados se acostumam com os obsessores, durante anos entre eles a troca, permuta de fluidos, e se os separamos violentamente podem surgir lesões mais ou menos graves no organismo físico ou psíquico. É preciso ir desligando aos poucos. Nos casos de obsessão avançada, após as crises agudas dos ataques diretos, perseguidores e perseguido, permanecem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Os obsedados julgam muitas vezes querer libertar-se, entretanto no íntimo alimentam-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apegam-se a ele, instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Entretanto é possível agir de forma a captar esse precioso concurso individual, entendimento direto com o obsidiado, demonstrando-lhe o nosso desejo de curá-lo e aos poucos incutindo-lhe no subconsciente conceitos evangélicos apropriados. Por outro lado, levados à sessão de cura espiritual, devem ser submetidos a passes apropriados, por médiuns que possuam faculdades curativas, os quais, como veículos dos espíritos, colocando as mãos sobre a cabeça do doente, projetarão sobre ele fluidos elevados captados no espaço, com o concurso de toda assistência, que deve estar concentrada fortemente naquele objetivo de cura. Este processo dá resultados apreciáveis e no mínimo se obterão afastamentos temporários, em etapas progressivas e complementares de reabilitação psíquica do doente. O estado obsessional em sua fase inicial tem o nome já vulgarizado de encosto, quando o espírito que interfere é inconsciente. Numa outra, mais avançada e mais grave, chama-se possessão, mas, generalizando, todos estes casos são fenômenos de vampirismo. Obsessão e suas modalidades são fenômenos que somente manifestam espíritos atrasados, pois, não há possibilidade de serem loucos ou obsidiados espíritos de evolução mais avançada. Por último, queremos lembrar que, nem sempre, o tratamento das obsessões deve ter em vista o afastamento do obsessor, porque tal coisa às vezes não se pode dar, mormente nos casos diretos, quando obsessor e obsidiado acham-se estreitamente ligados entre si por laços fluídicos indissolúveis, em tarefas de resgates kármicos. Para casas espíritas de grande movimento, nas curas de obsessões não pode ser aplicado o processo clássico das doutrinações individuais. Por isso estabelecemos na Federação Espírita do Estado o sistema que denominamos choque anímico, que permite assistir individualmente grande número de casos numa só sessão. O processo, em síntese, é levar diretamente ao coração do obsessor um forte jato de fluidos de amor. Vide Trabalhos Práticos de Espiritismo do mesmo autor, edição LAC, São Paulo. André Luiz, em seu livro já citado, explica que médiuns existem que, aliviados dos exames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a eles automaticamente, embora o nosso mais sádio propósito de libertá-los. Enquanto não se modificam suas disposições espirituais,
com a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação, pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade. Este setor de efeitos físicos, como se vê, é muito interessante e às vezes mesmo impressionante, porque os assistentes veem-se assim postos em contato direto e objetivo com os espíritos desencarnados. Os intelectuais encontram nele possibilidades inúmeras e ideais de exercerem investigação de fundo científico, os que precisam ver para crer e os filiados a credos dogmáticos ou platônicos, todos podem verificar, pessoalmente, a realidade da vida espiritual, do intercâmbio entre os mundos físicos e etéreo, enfim, da imortalidade da alma. Mas é preciso nesse setor agir com muito cuidado e discernimento porque ele, justamente, oferece margem, pela sua complexidade, a uma série extensa de mistificações, ora de médiuns ora de espíritos, a confusões muito naturais para aqueles que não lhe conhecem as particularidades. Há uma percentagem reduzida de manifestações que podemos citar como autênticas dessa espécie, não passando muitas outras de fenômenos de outra espécie, que com esta se confundem. É comum, por exemplo, que espíritos de planos inferiores ligados à Terra, pelo desejo que sempre têm de se manifestarem aqui, ou mesmo em missões de colaboração, utilizem-se de médiuns inconscientes, de incorporação, e usando as próprias mãos e pés desses médiuns produzam as manifestações tidas como efeitos físicos, levitações de objetos, toque de instrumentos musicais, pseudesmaterializações, etc., que não passam afinal de simples fenômenos de incorporação. Não cabe nos limites deste nosso trabalho entrar também no estudo das mistificações, conscientes ou inconscientes, de médiuns e de espíritos, bem como do meio de evitá-las, mas podemos acrescentar que por dois processos muito simples se pode selecionar as manifestações, sendo um o de segregar o médium de todo o contacto ou aproximação, mantendo sempre a cabina sob vistas de todos, e outro de operar sempre com meia luz, vermelha ou azul, de intensidade suficiente para tornar visível todo o aposento do trabalho e seus assistentes. A luz nem sempre impede a realização dos fenômenos, salvo os de caráter luminoso, que ficariam, é claro, prejudicados se utilizasse luz intensa. O poder-se ou não trabalhar com a luz e intensidade dessa luz, tudo depende da capacidade fluídica do médium e também de sua educação mediúnica. Mesmo que o médium ou o espírito operante não o desejem, devemos sistematicamente tentar a meia luz, pois somente assim se poderá garantir a autenticidade, verificar os limites e classificar devidamente os fenômenos produzidos, e a recusa de submissão a estas exigências tão naturais, já por si mesma, torna suspeita a idoneidade dos operadores. Certos faquires, no Oriente, produzem os mais extraordinários fenômenos físicos, transportes, levitações, materializações, etc., em plena luz do dia e sem preparação ou auxílio de terceiros, pelo emprego somente de sua capacidade de produzir fluidos e o concurso dos espíritos desencarnados. Para que possam lidar sempre com material conhecido e facilmente manejável, os espíritos, por sua vez, exigem, mormente no início, que os assistentes sejam em pequeno número e sempre os mesmos. Em seu livro já citado, André Luiz, referindo-se aos efeitos físicos, explica que os pensamentos e emissões de fluidos negativos por parte da assistência, influem sobre o ectoplasma que está sendo manipulado pelos espíritos, obscurecendo e danificando-o. Isso é razoável porque de fato o selecionamento lhes garante o êxito do trabalho, mas certo é também que havendo médiuns com a faculdade de ceder fluidos em volume suficiente, treino operacional e capacidade da parte dos operadores nos dois planos, os fenômenos se produzirão de qualquer forma. Outro aspecto da questão, que devemos focalizar, é que esta forma de mediunidade é aquela que mais depressa e sistematicamente exaure o médium, justamente atendendo à sua tarefa de doar fluidos. Os médiuns desta classe são, a bem dizer, doadores de sangue fluídico,
que não podem ser utilizados sem constantes períodos de recuperação, muito embora os próprios espíritos operadores promovam, ao fim de cada trabalho, essa recuperação, de alguma forma, para aumentar a capacidade de doar fluidos, e desde que o diretor do trabalho seja pessoa competente, pode-se adotar o processo da aplicação do Kundalini, o fogo da terra. Essa aplicação, todavia, não deve ser generalizada, pelos perigos que encerra na ocorrência de leviandades, exageros ou falta de conhecimentos apropriados. Vide a obra Passes e Radiações, do mesmo autor, edição LAC, São Paulo. Outra coisa que convém dizer é que os trabalhos de efeitos físicos, do ponto de vista espiritual, são de categoria inferior, e os médiuns dessa espécie, mais que quaisquer outros, estão sujeitos a perturbações físicas, psíquicas, obsessões, degenerações. Para evitar isso é preciso que não se entreguem completamente a este gênero de atividade e cuidem, o mais possível, de sua elevação moral. Mais que outros, a vaidade pode perdê-los, ou as tentações de benefício material porque, se possuírem mediunidade em boas condições, sofrerão assédio constante dos curiosos, dos investigadores, dos incrédulos e dos aproveitadores. Este é campo em que a curiosidade de muitos encontra pasto, nem sempre seguida da verdadeira compreensão espiritual, que edifica no íntimo de cada um os fundamentos da fé, e os propósitos indeclináveis da reforma moral, que é a base cristã, fundamental, da doutrina espírita. A produção de fenômenos tem indiscutível utilidade no campo da investigação criteriosa e bem-intencionada, mas não deve se transformar o objetivo fundamental de todo o esforço no estudo e na aplicação dos ensinamentos da doutrina. É preciso fugir ao encantamento que o fenômeno exerce sobre os trabalhadores inexperientes ou novatos, bem como do fanatismo, muitas vezes obsessionante, que afeta aqueles que não passam dos aspectos superficiais do problema e se agradam, por vaidosos, daquilo que lhes atinge a personalidade e que levam na conta de privilégios. E quanto aos médiuns é importante saber que devem se esquivar ao comércio de emoções com o invisível, sem um alvo elevado de benefício ao próximo, ao sentimento de monopolizar o intercâmbio, enfim a busca de sensações e aventuras nesse campo de trabalho, tendo em vista a glória da mediunidade, que não reside no fato de ser o médium um instrumento de determinadas inteligências invisíveis ou encarnadas, sejam quais forem, mas sim no de cooperar no esforço geral dos dois mundos, para benefício de todos. Os médiuns não são ferramentas cegas manejadas por operadores exclusivistas, mas instrumentos humildes e fiéis da divindade. No estudo da mediunidade surge agora o capítulo realmente fascinante da mediunidade nos animais e este estudo nos leva, para melhor entendimento, a uma revisão da vida espiritual dos animais, enfrentando a controvérsia existente sobre o assunto. O Espiritismo ensina que a monada espiritual, a cintila divina, evoluir através dos reinos realizando, em cada um, as experiências que eles oferecem para benefício de sua sensibilidade, de seu despertamento psíquico. No volume número 1 da série Iniciação Espírita já estudamos este assunto desenvolvendo em certo limite e por ali vimos que no reino mineral a monada sofre as influências oriundas dos processos físicos e químicos que se passam no seio das massas minerais, recebendo deles o máximo de influenciação quando atinge a família dos cristais, na qual já se observa um instinto de estesia nas formas geometricamente perfeitas que apresentam. No reino vegetal, já estando integrado em substância orgânica protoplasmática, a monada já concorre a formar agrupamentos celulares nos quais a sensibilização avança um passo. No reino animal ela, de parte de um agrupamento, passa a ser uma unidade espiritual, à sua vez formada de agrupamentos celulares menores, isto é, passa a ser o centro da atividade celular individual penetrando já bem dentro do campo da sensibilidade e do princípio da inteligência individual. Finalmente quando entra no reino nominal ela já possui uma organização psíquica apreciável capaz de proporcionar-lhe experiências mais complexas, advindas dos dois setores diferentes coração e cérebro, utilizando o livre-arbítrio e um teor de consciência suficiente,
para conduzi-la por si mesma a caminhos altos nos campos da evolução, próprios do reino espiritual. Já vimos que a mediunidade se manifesta em todos os graus da escala, do baixo ao alto, como manifestação que é, de intermediarismo automático entre todos os seres. Desde que entra no reino animal, a monada já adquiriu um coeficiente de sensibilidade bastante apreciável, o que lhe permite manifestar mediunidade, visto que esta é justamente o resultado maior ou menor da sensibilização do ser. Daí logo se percebe que as manifestações serão mais acentuadas e frequentes nas famílias animais mais evoluídas, sobretudo aquelas que mais de perto convivem com os homens, seres mais evoluídos, ao contato de cujos sentimentos a sensibilização dos animais aumenta. São inúmeras as formas de mediunidade entre os animais, porém as mais observadas são as pertencentes ao campo da vidência. Como os animais vivem ao mesmo tempo no astral e no plano material denso, a visão e a audição captam impressões desses dois planos, ouvem e veem com facilidade nos dois planos, os seres encarnados e desencarnados. Sentem a aproximação de pessoas como também a de acontecimentos telúricos ou cósmicos, terremotos, tempestades etc. Das pessoas com as quais convivem, sendo domésticos, sentem os fluidos bons ou maus, os sentimentos amistosos ou hostis e instintivamente se afastam ou se aproximam conforme o caso. Porém há também os casos típicos da mediunidade entre eles nos quais, como entre os homens, o intermediarismo é manifesto. São do conhecimento de todos os casos de burros, cavalos, cachorros e gatos que leem e contam com surpreendente exatidão. Como não é possível que animais, cuja organização psíquica ainda não comporta consciência ativa e metódica e capacidade de raciocínio, realizem cálculos matemáticos ou leiam palavras da língua humana, é forçoso reconhecer que quem leu ou fez a conta não foi o animal mas alguma inteligência que dele se utilizou. Essa inteligência já sabemos que é o espírito que se serve do animal para isso. O espírito lê a palavra escrita e bate com a pata ou cabeça do animal, produzindo um movimento convencional relativo a essa letra, ou palavra, ou número. E aqui cabe, de passagem, algumas referências a respeito da licantropia, singular capítulo sobre as formas mais baixas da incorporação. Realmente os casos impressionantes de licantropia são todos casos que provam a mediunidade dos animais. O feiticeiro, o macumbeiro, desdobrando-se do seu corpo físico, apodera-se do corpo animal seja ele qual for, doméstico ou selvagem e, nesse corpo, age como entender, conscientemente, realçando muitas vezes longas caminhadas por florestas ou desertos, no afã de expandir, ao contato daquele ser rústico, as paixões animais que lhe são próprias e afins. Os autores que escreveram sobre as seitas e os ritos dos povos indianos e africanos, comumente citam fatos interessantes a respeito desta forma de mediunidade. Na Índia referem-se aos homens tigres, incorporação ou semi-incorporação de feiticeiros em tigres que funcionam como médiuns e que nem por isso deixam nesses momentos de atacar e devorar suas vítimas. Na África mulheres e homens, encarnados e desencarnados se incorporam em animais domésticos, gatos, cães etc., e selvagens, lobos, raposas, veados etc., e correm o país pelas noites adentro em busca de emoção e de informações de que carecem para a conservação do seu prestígio perante as tribos ignorantes das quais são oráculos ou sacerdotes. Cito um caso: uma caravana científica ficou sem abastecimento e recursos diversos, na dependência de um navio que devia arribar no porto mais próximo, mas que tardou muito a chegar. Os portadores enviados ficaram retidos em certo local por chuvas e enchentes e, ante a perspectiva da penúria, o chefe recorreu ao feiticeiro local o qual à noite, incorporado em um lobo, bateu 200 quilômetros da mataria e voltou para trazer, no dia seguinte, notícias positivas sobre os portadores ilhados e o navio que acabara de arribar na costa. Os espíritos familiares e protetores muitas vezes lançam mão dos animais domésticos para fazerem advertências, darem avisos, alertarem seus amigos e protegidos sobre malhas pendentes ou acontecimentos que devem ser evitados.
Nos casos de morte sucede os pombos abandonarem as casas e os cães uivarem lamentosamente horas a fio, pressentiram-o, transpasse. Neste capítulo é obrigatória a citação dos elementais, seres singulares e misteriosos, cuja existência é constatada por muitos e ignorada pela maioria. Pois sua mais útil e interessante tarefa é justamente essa de influir sobre os animais levando-os a agir desta ou daquela maneira. Podemos dizer que eles, os elementais, é que são os autores das manifestações do instinto entre os animais. Eles mesmos, cada um no seu gênero, são instinto, simples, natural, imperativo, violento, espontâneo. Daí serem altamente perigosos quando utilizados pelos homens no campo das paixões naturais, cuja exacerbação produzem a limites imprevisíveis. A educação dos médiuns. Passada, assim, esta ligeira revista nos diferentes aspectos que apresentam as faculdades mediúnicas em geral, convém dizer alguma coisa sobre os médiuns, em si mesmos, suas vidas atormentadas, as injustiças de que são vítimas e a tarefa trabalhosa que lhes é imposta nos dias que correm, para a divulgação do conhecimento espiritual. Se é certo que todos temos possibilidades mediúnicas, também o é que nem todos possuem faculdades suficientemente desenvolvidas para atuarem, dominantemente, no ambiente em que vivem, pois somente em determinada fase do desenvolvimento tal coisa é possível. Até chegar a esse ponto são, pois, os médiuns, vítimas de inúmeras perturbações, mais que quaisquer outros. Quando, afinal, atingem um certo grau de eficiência própria, com a eclosão e o domínio das faculdades, seus organismos ficam sujeitos a um funcionamento psíquico complexo e delicado, que exige constantes cuidados. E, por outro lado, justamente porque entram em campo de trabalho coletivo, pelo exercício diário das faculdades, passam a sofrer tentações de toda espécie. Em geral é muito descuidada a educação dos médiuns e ainda não se chegou no espiritismo a um conhecimento seguro e esclarecido a respeito deste assunto. De início não basta que se mandem os médiuns assistir sessões ou ler livros de doutrina, porque muitas vezes nessas sessões não encontram eles orientadores competentes, nem o ambiente saturado de pureza fluídica de que necessitam e, quanto à leitura, nem sempre ela lhes fornecerá os esclarecimentos indispensáveis, de forma objetiva, que sirva de norma prática de conduta pessoal. Muito raramente os médiuns podem ser autodidatas, invariavelmente precisam de orientação e orientadores competentes, como quaisquer outros são discípulos que precisam de mestres. Em geral, ao se entregarem ao desenvolvimento, ao invés de obterem alívio para suas perturbações, de ocorrência infalível, consolo para suas mágoas, esclarecimento para suas dúvidas, força para sua luta obscura, segurança para suas vidas, encontram muitas vezes o personalismo de uns, a ignorância de outros, e um conhecimento empírico ou falso, que ainda lhes envenena a alma com superstições grosseiras. Quando precisariam ambientes claros e elevados, encontram muitas vezes atmosferas pesadas, hostis, de espíritos inferiores que vêm ainda acrescentar influências perniciosas àquelas de que já eram vítimas e contra as quais, justamente, iam buscar auxílio. É preciso, portanto, que somente frequentem sessões onde encontrem ambientes verdadeiramente espiritualizados, onde imperem as forças boas e onde as más, quando se apresentarem, possam ser dominadas. E sessões desta natureza só podem existir onde haja, da parte de seus dirigentes, um objetivo elevado a atingir, fora do personalismo e da influência de interesses materiais, onde os dirigentes estejam integrados na realização de um programa elaborado e executado em conjunto com entidades espirituais de hierarquia elevada. Sem espiritualidade não se consegue isso. Sem evangelho não se consegue a espiritualidade, sem o propósito firme e perseverante de reforma moral não se realiza o evangelho. O médium, antes que qualquer outro, deve se bater pela conquista de sua espiritualização, combatendo as paixões animais e organizando um programa de vida moral que o afaste dos vícios e o aproxime da perfeição.
referindo-se ao hábito errôneo de médiuns de efeitos físicos se julgarem privilegiados e de receberem de forma altamente mística o espírito materializado, reverenciando como se tratasse de um fenômeno sobrenatural e sagrado, diz André Luiz. O próprio verbo referente ao assunto em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação e sim meio de serviço e reconhecendo, ainda, que a morte não purifica, de imediato, aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos. A força materializante, prossegue o autor, é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio, independem do caráter e das qualidades morais daqueles que as possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, dos quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Somente assim, quando mantiver seu corpo limpo e seu coração purificado, quando for capaz de pensamentos e atos retos e dignos, poderá então considerar-se apto a receber e transmitir a palavra dos verdadeiros mensageiros divinos. O Espiritismo, como doutrina, é inatacável, porque tem seus fundamentos no Evangelho do Cristo, mas apresentar falhas na sua prática já que esta, como é natural, é realizada pelos homens. Mas é educando e formando os médiuns para o trabalho evangélico que conseguiremos modificar esta situação. O campo evangélico é o único perfeito e o mais elevado e quando chega a poder utilizar suas faculdades neste campo é que o médium está, verdadeiramente, em condições de executar sua tarefa no mundo dos fracassos e das quedas. Os fracassos das cidades, colônias e demais núcleos espirituais do espaço constantemente partem, com destino à terra, trabalhadores que pediram ou receberam, como dádivas do alto, tarefas de serviço ou de resgate, no campo nobilitante da mediunidade. Um complexo e delicado trabalho preparatório é realizado pelos protetores espirituais para oferecer-lhes aqui condições favoráveis à execução das tarefas ajustadas, corpo físico, ambiente doméstico, meio social, recursos materiais etc. E isso além dos exaustivos esforços que envidam para o desenvolvimento regular do processo de encarnação propriamente dita, defesa, formação do feto, etc. Dado porém o nascimento, transcorrida a infância e a juventude quando, enfim, soam no seu íntimo e ao seu redor, os primeiros chamamentos para o trabalho edificante, eis que, muitas vezes, ou quase sempre, a trama do mundo já os envolveu de tal forma que se tornam surdos e cegos, rebeldes ao convite, negligentes ao compromisso, negativos para o esforço redentor. Deixam-se dominar pelas tentações da matéria grosseira, aferram-se ao que é transitório e enganoso e, na maioria dos casos, somente ao guante da dor e a poder de insistentes interferências punitivas, volvem seus passos, relutantemente, para o caminho sacrificial do testemunho. Não consideram, desde logo, que ninguém desce a um mundo de expiação como este para usufruir repouso ou bem-estar, mas sim e unicamente para lutar pela própria redenção, vencendo os obstáculos inumeráveis que a cada passo surgem, vindos de muitas direções. Os dirigentes das instituições assistenciais ou educativas do espaço têm constatado como regra geral que poucos, muito poucos médiuns triunfam nas tarefas e que a maioria fracassa lamentavelmente, apesar do auxílio e da assistência constantes que recebem dos planos invisíveis, e esclarecem também que as causas gerais desses fracassos são a ausência da noção de responsabilidade própria e a falta de recordação dos compromissos assumidos antes da reencarnação. Ora, se o esquecimento do passado é uma contingência, porém necessária, da vida encarnada de todos os homens, ela não é, todavia, absoluta, mormente em relação aos médiuns, porque os protetores, constantemente com desvelada insistência, lhes fazem advertências nesse sentido, relembrando seus deveres, muito antes que o momento do testemunho chegue, já eles estão advertindo por mil modos, desenvolvendo no médium em perspectiva, noções bem claras de sua responsabilidade pessoal e funcional.
Por isso, das causas apontadas acima, somente julgamos ponderável a falta de noção de responsabilidade porque, se essa noção existisse, os médiuns desde logo se dedicariam à tarefa, devotadamente. Isso, é lógico, tratando-se de médiuns estudiosos, que se preocupam com a obtenção de conhecimentos doutrinários porque, para os demais, a irresponsabilidade acresce a ignorância e a má vontade. E essa noção de responsabilidade é tão ampla que muitos médiuns, mormente aqueles que o orgulho pessoal ou as ambições do mundo dominam, maldizem a posse das faculdades que possuem, como se fossem estorvos, e outros, menos radicais mas não menos desorientados, que lastimam não serem inconscientes, para poderem então exercê-las à revelia de si mesmos. Quão poucos, os esclarecidos e lúcidos, que se prosternam e, humildemente, clamam, bendito sejas, ó Senhor, que me haveis concedido tão excelente e poderosa ferramenta de serviço redentor. Graças, Senhor, por me haverdes separado para o trabalho da tua vinha. As quedas. As quedas são mais comuns nos degraus inferiores da escada evolutiva e tanto mais dolorosas e profundas se tornam quanto maior for o cabedal próprio de conhecimentos espirituais adquiridos pelo espírito. Estado de evolução e estado de queda são duas condições de caráter geral, em que se encontram os espíritos nas fases inferiores da ascese. Essas são as condições que dominam no umbral que, como sabemos, é uma esfera de vida purgatorial, bem como nos planos que lhe são, até um certo ponto, e de um certo modo, imediatamente acima. Quando porém as quedas se acentuam devido a reincidências de transgressões, elas levam os culposos às trevas, esfera mais profunda, de provas mais acerbas, situada abaixo da crosta. Entretanto, em qualquer tempo ou situação o espírito culposo pode retomar a evolução, voltando à ascese, desde que reconsidere, arrependa-se e se disponha ao esforço reabilitador. A misericórdia divina cobre a multidão dos pecados e dá ao pecador incessantes e renovadas oportunidades de redenção. A redenção, pois, não é um acontecimento extraordinário, um ato de juízo final, mas sim a manifestação da misericórdia de Deus em muitas oportunidades, no transcurso do esforço evolutivo. Mas, perguntarão, o fracasso, na tarefa mediúnica, não sendo reincidente, lança o médium primário no estado de queda? Não, desde que ele, no exercício das faculdades próprias, não tenha cometido crimes contra o espírito. Esse fracasso primário traz ao médium uma parada na ascese evolutiva, fica ele em suspensão, aguardando nova oportunidade, temporariamente inativo, dependendo de nova tarefa redentora, que lhe será ou não concedida conforme as circunstâncias do fracasso, negligência, vaidade, cupidez, etc. Mas lançá-lo-á na queda se praticou o mal conscientemente, se permitiu que suas faculdades fossem utilizadas pelos representantes das forças do mal, se orientou seu próximo por maus caminhos, lhe destruiu no espírito a semente redentora da fé, ou lhe perverteu os sentimentos fazendo-o regredir à animalidade, enfim se deturpou a verdade e lançou seu próximo a si mesmo no caminho do erro e da iniquidade. Há uma lei invariável que preside a este assunto. Quando o médium se dedica à tarefa em comunhão com os espíritos do bem, está em estado de evolução. Quando, ao contrário, a despreza ou, por mau procedimento, dá causa ao afastamento desses espíritos, cai então sob a influência dos espíritos do mal e entra em estado de queda. A esse respeito diz André Luiz, no campo da vida espiritual, cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. E prossegue, mediação entre dois planos diferentes sem elevação de nível moral é estagnação na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade, quanto o leito é importante para o rio. Ponde águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. E mais, Jesus espera a formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Amadurecimento mediúnico. É comum dizer-se, em certos casos, que a mediunidade ainda não está madura, ou então que já está, necessitando ser desenvolvida. Estas expressões,
que a praxe generalizou, devem ser esclarecidas, e isso é o que vamos tentar fazer. O que faz que seja época de desenvolvimento, num dado caso e não seja em outro? A um primeiro olhar já poderemos dizer que não se trata aqui de mediunidade natural, adquirida pelo próprio indivíduo, fruto de sua evolução espiritual, de sua elevação moral porque, neste caso se já foi adquirida, conquistada, é que a faculdade já amadureceu, revelou-se em tempo oportuno, desenvolveu-se com o tempo, estando portanto em condições de utilização imediata em qualquer circunstância. Trata-se, pois, da mediunidade de prova. O espírito assumiu seu compromisso ou recebeu tal tarefa, nos planos etéreos, antes de encarnar-se e, em seguida, passou a viver na comunidade dos encarnados para exercê-la. Conforme as circunstâncias do meio ou da época em que vive, conforme os efeitos que se precisam obter por seu intermédio no campo social, sua colaboração individual deve ser iniciada em dada ocasião. Caso ele esteja esquecido de seu compromisso ou desviado da tarefa aceita, começará então a receber sinais e advertências, que lhe serão feitos por vários modos mas quase sempre por meio de influenciações espirituais, perturbações nervosas e psíquicas, que tendem a chamá-lo para o início da prova. Nestes casos a perturbação é sempre um indício de mediunidade. Conquanto disto não se vá concluir que toda perturbação se cure com o desenvolvimento mediúnico. Uma perturbação, por exemplo, de fundo kármico nem sempre implica a existência da tarefa mediúnica. É o período pré-mediúnico, o chamado amadurecimento das faculdades. Chegou enfim o momento de seu trabalho e do seu testemunho. Quando tudo está preparado e ele se dispõe ao desenvolvimento, isto é, adaptação psíquica, a conquista do ambiente moral necessário, ao treinamento das faculdades, estas, natural e espontaneamente, se manifestam. Quando, porém, ele não atende aos avisos, negligencia, recalcitra por qualquer circunstância e não se submete às práticas exigidas pelo desenvolvimento, as faculdades se manifestam da mesma forma, porém desarmoniosamente, entregues a si mesmas, segundo sua própria natureza, e o médium tem que sofrê-las de qualquer modo, exercitá-las desorientada e tumultuariamente, caminhando em muitos casos para a anormalidade, para a degeneração, para os recalques dolorosos. Será sempre um médium perturbado, sofredor, imperfeito, que não atingirá de forma útil seu objetivo, terá enfim fracassado na sua tarefa, passando a sofrer desde então as consequências desse fracasso. Pré-mediunismo. O pré-mediunismo, como acabamos de ver, é o período que antecede a eclosão da faculdade, e vamos tratar agora do assunto na forma por que deve ele ser encarado pelo próprio médium, tendo em vista o que se passa com ele mesmo e a atitude que deve tomar desde o início. O candidato ao mediunismo, como já temos dito, é sempre um indivíduo sensível, o tipo mediúnico e sempre um emotivo. Os investigadores de fenômenos espirituais têm adotado como clássico o termo sensitivo para a designação de médiuns, justamente porque a sensibilidade é sempre o prenúncio ou a característica básica da posse de faculdades psíquicas. Esses sensitivos, na maioria dos casos, são homens diferentes dos demais, mesmo no período pré-mediúnico, pois encaram e sentem as coisas de forma diferente e são pasto de perturbações inúmeras, nem sempre classificáveis ou compreendidas pela ciência médica. Quando, em qualquer indivíduo, surgirem tais perturbações, e não tendo dado resultados tratamentos médicos comuns, o que sugere não ser um caso material, deve o interessado procurar um centro espírita idôneo e solicitar uma consulta espiritual. Esse exame é feito em presença ou à distância e nele o panorama psíquico do consulente é investigado pelo encarregado espiritual do trabalho, em ligação com o protetor pessoal do consulente. Se se tratar de um mal puramente físico e nada houver no campo espiritual, deve o doente, como é natural, recorrer à medicina oficial, pois há muitas perturbações, mesmo mentais, que têm base em males puramente orgânicos, como sífilis, exaustões físicas, anemias, viciamentos, etc., além do grande contingente trazido pela hereditariedade ou atavismo. Nestes casos,
E sendo o mal duradouro ou incurável, se concebe que se trata de resgates kármicos ou imperfeições do espírito refletidas no corpo físico, o que aliás é regra geral. Se o resultado, porém, acusar influenciação espiritual, interferência de espíritos desencarnados, quadro este que pode variar desde os simples encostos até as formas mais graves de obsessões, então é necessário recorrer ao tratamento espiritual, preces, passes, frequência às sessões apropriadas e às vezes mesmo, quando há permissão, ação direta para afastamento das interferências. As perturbações sofridas pelo doente podem ter duas causas, uma intrínseca, que decorre de suas próprias imperfeições, como já dissemos e que se reflete na aura individual, com tonalidades inferiores, vermelhas, cinzentas, negras, e vibrações desordenadas e lentas, outra extrínseca, por interferências de espíritos familiares ou obsessores. Em todos os casos, o que permite e possibilita as interferências é sempre a afinidade fluídica ou moral entre o encarnado e o desencarnado. A regra geral é que quanto mais violenta e escura a tonalidade da aura e mais desarmônica e lenta a vibração que apresenta, mais intenso é o grau da perturbação. Se o resultado do exame porém for mediunidade, então deve o consulente compreender que tem pela frente um longo caminho e uma árdua tarefa a realizar, que não depende tanto do auxílio externo como de sua própria ação, deliberada e firme, no sentido de concorrer para que o indispensável desenvolvimento de faculdades se processe nas melhores condições possíveis, tanto morais como técnicas. No exame feito para verificação da mediunidade, a regra é que todo sensitivo apresenta sinais especiais e característicos no sistema nervoso, seja em seu aspecto estrutural, nas ligações com os centros nervosos gânglios e plexos, seja na vibratilidade própria que é mais intensa e diferente da que apresenta o indivíduo comum. Isto é o que lhe permite produzir as reações verificáveis pelo exame. Essas diferenças o sensitivo já as possui de nascença e isso a nosso ver é que leva alguns a admitir que a mediunidade é fenômeno orgânico. Todas estas perturbações que ocorrem no período pré-mediúnico, existem justamente para chamar a atenção do médium para a necessidade do desenvolvimento, a fim de que seja realizado em tempo oportuno e de forma adequada. Com esse desenvolvimento tudo cessará e o indivíduo se tornará absolutamente normal, como qualquer outro, salvo no que respeita ao exercício da própria faculdade. Esse exercício, porém, em nada afetará a vida normal do médium porque só se realizará em momentos próprios, oportunos, conforme as necessidades do próprio médium, e as exigências da propagação doutrinária. É muito comum aparecerem em sessões de desenvolvimento indivíduos alegando que foram aconselhados a isso por dirigentes de trabalhos práticos ou mesmo por espíritos. Submetidos exame espiritual verifica-se, no entanto, que não se trata de mediunidade a desenvolver mas simplesmente de perturbações espirituais que demandam tratamentos diferentes. Isso em parte se explica porque muitas destas perturbações produzem efeitos que podem ser confundidos com manifestações mediúnicas. Nestes casos, mesmo frequentando sessões apropriadas, nenhum progresso fará o indivíduo no sentido do desenvolvimento. Apesar de sermos todos médiuns, a mediunidade não pode ser forçada. Não é em todos que se apresenta amadurecida para desenvolvimento e então só restará o benefício da atenuação ou cura das perturbações. Por isso o exame espiritual é sempre uma providência aconselhável em todos os casos de perturbações duradouras tanto físicas como psíquicas. Serve não só para selecionar os casos, diagnosticando-os, como para aconselhar o tratamento a fazer, como ainda para encaminhar o médium às mesas de desenvolvimento, segundo o grau ou o aspecto que as faculdades apresentem no momento. Neste período pré-mediúnico sucede às vezes que o médium é responsável por perturbações que afetam, mais ou menos profundamente, o ambiente familiar. Temos visto casos em que crianças apresentam sintomas sérios de idiotia, paralisia, mudez, etc., e que no entanto não estão fisicamente doentes, tratando-se unicamente de interferências de forças ligadas a um tipo mediúnico anexo, pai, mãe, irmãos, etc. Nestes casos,
submetendo-se o responsável a desenvolvimento regular. A perturbação do doente cessa e o ambiente doméstico se regulariza. Às vezes o responsável oculta qualquer perturbação anormal que sinta, como alucinações, visões, nervosidade excessiva, etc., seja para não alarmar a família, seja por ignorância, seja enfim com respeito a preconceitos sociais ou religiosos. Nestes casos as interferências, encontrando resistência no próprio interessado, se refletem nas pessoas afins, do mesmo grupo familiar forçando a mão, como se costuma dizer, fazendo pressão em todos os sentidos até que o interessado se volte para a direção necessária. A pergunta que decorre destes fatos é se os justos pagam então pelos pecadores. Claro que não. Sucede, porém, nestes casos, que entre eles, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e parentes, compromissos ou interesses recíprocos, no campo espiritual, de forma que às vezes uns se sacrificam momentaneamente pelos outros, no interesse do progresso comum, mas tudo dentro de um plano anteriormente elaborado nas esferas espirituais. E quando apesar de tudo, continua a recalcitrância do responsável, então a perturbação espiritual recrudesce direta ou indiretamente e pode afetar profundamente o organismo, físico ou psíquico, evoluindo para estados graves e às vezes irremediáveis. Por isso o sensitivo não deve vacilar, mas iniciar imediatamente o desenvolvimento necessário, único meio dentre todos os conhecidos para solucionar a situação. E nisso também, como em outras coisas, reside o poder irresistível de mediunidade. Segunda parte. Considerações gerais. Vimos nos esforçando em esclarecer o leitor sobre os diferentes aspectos do fenômeno mediúnico, encarados à luz da experiência. Partimos do princípio segundo o qual a mediunidade natural é a faculdade que todos possuem, em germe, mais ou menos desabrochada, conforme o grau de sensibilidade já atingido, e que não representa uma conquista do intelecto mas um conjunto de méritos em que predomina o sentimento. Assim, pois, a expansão do mediunismo natural depende da evolução espiritual do indivíduo. Essa possibilidade, potencial, com o tempo, ir-se-á desenvolvendo, para e passo com o progresso moral do espírito, até que as faculdades amadureçam e se manifestem em plena expansão. Mas certo é também que, a qualquer momento, o espírito desencarnado pode solicitar ou receber a tarefa mediúnica em mundos de prova, para resgate de dívidas kármicas, em determinado meio, época ou circunstâncias, colaborando assim com os guias do mundo na obra comum de elevação coletiva, e isso sucede mesmo quando ainda não atingiu um grau de entendimento e pureza que lhe permita usar de certos poderes com consciência própria e discernimento moral. Esse é o caso da mediunidade de prova. Fica assim contestada a crítica de muitos esoteristas que mesquinham a mediunidade sem maior exame, qualificando a expressão de passividade e inconsciência, contrárias às afirmações superiores do ser humano. Refiro-me, entre outros, aos adeptos da Sociedade Teosófica, fundada no século passado, os quais, desmentindo eles próprios os ensinamentos iniciáticos da verdadeira teosofia, que é muito antiga, taxam o mediunismo de prática impura, esquecendo-se de que a teosofia, como os demais ramos do conhecimento esotérico, nada jamais conseguiu no terreno das realizações práticas do espírito sem a mediunidade, que é justamente o conjunto de faculdades que permite tais realizações. A própria fundadora do teosofismo ocidental, H.P. Blavatsky, era médium, o mesmo sucedia com Lead Beater, e ambos utilizaram suas faculdades. Sem mediunidade nada se faz senão permanecer no terreno elucubrações, das concepções cerebrais, das introspecções platônicas, e quando algo se consegue de positivo, que representa conquista espiritual, verifica-se logo que foi ainda e sempre com auxílio da mediunidade. Negam, pois, esses opositores, aquilo que usam, o que talvez suceda por falta de conhecimentos mais detalhados e profundos da questão. Nestas condições o que resta é que se disponham a estudá-la com boa vontade e sem parte pris. Essa questão tem duplo aspecto e somente assim poderá ser compreendida.
As manifestações atinentes à mediunidade de prova, que é um aspecto rudimentar, muitas vezes precário e defeituoso da mediunidade natural, não bastam para a formação de um juízo completo e perfeito, como também é certo que essas manifestações, por si sós, não autorizam a formar dessa mesma mediunidade